Fala, meus queridos, beleza? Eu sou o Adé, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o podcast sobre a semana do Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa nas segundas e sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo do WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre os temas que a gente propor lá e conversar também sobre os jogos que a gente tem batido um papo bem legal. Show, Marcão, tudo bem? Salve, Edé, salve todo mundo que está acompanhando nos agregadores também no YouTube. Show, né? Uma semana que de Campeonato Brasileiro não temos boas notícias, mas de Copa vencemos, adquirimos vantagem, podia ter sido melhor, mas enfim, temas aí pro programa e uma nova contratação, ao que tudo indica aí, de um jogador do Boca. Show, vamos ouvir o spot da Pacundê e a gente já retorna. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Valeu, galera. Marcão, eu me prometi, cara, que não ia mais assistir os jogos do Atlético do Brasileiro lá no grupo lá. Eu tinha falado que não ia assistir, esqueci, assisti o jogo contra o Corinthians e lembrei porque eu tinha prometido. O Atlético nesse jogo contra o Corinthians não colocou uma equipe reserva, igual nos outros jogos pelo Brasileiro, mas parece que o ímpeto não é o mesmo, né? Cara, daí é difícil a gente vir aqui semana e falar, não, tem que botar o time titular pra jogar. Exatamente. Daí o time titular vai lá e faz o que faz. Não sei até que ponto que o cansaço afeta os caras, não sei até que ponto que é assim mesmo, vai uma hora bem, uma hora mal. Não sei até que ponto que os caras também não... Em jogo de Copa parece que eles entram mais ligados, parece que eles entram com mais vontade, parece que eles entram se doando 100% e nesse jogo de Brasileiro não parece que eles estão 100%. Então, acho que explica um pouco. O Corinthians jogou... Pra mim, o Corinthians dominou o Atlético do começo ao fim no jogo do final de semana. Teve mais chances que o Atlético e tudo mais. O Atlético foi inofensivo, na minha opinião, não conseguiu criar tanto pra assustar. E, cara, como a gente vai achar explicações pra um negócio desse? Que no meio de semana, logo no jogo seguinte, acho que o melhor primeiro tempo do Atlético, se duvidar, o melhor tempo do Atlético na temporada, se for dividir atuações de primeiro e segundo tempo, o Atlético fez um primeiro tempo muito acima da média, muito acima do que vinha apresentando até contra o Santos, acabou não fazendo mais gols, né? Mas poderia ter sido de 4, 5, 6. Claro, tem a fragilidade do outro time, o Santos é menos time do que o Corinthians, mas mesmo assim, foi muito discrepante a atuação do Atlético com um time muito parecido de um jogo para outro. Então acho que o que fica aí do jogo do Campeonato Brasileiro principalmente precisamos ganhar. O jogo com o Palmeiras já ganha contornos de a gente tem que ganhar logo para acabar com essa sequência, acabar com essa má fase no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa pelo menos equiparar um pouco mais os desempenhos, tanto de Copa quanto de Campeonato Brasileiro. Porque foi muito ruim contra o Corinthians, né? Foi muito ruim. Acho que, não sei se... pouca gente vai ter uma opinião diferente da minha, porque o Atlético realmente não foi bem, jogou muito mal e mereceu perder, a verdade é essa. Mereceu perder o jogo e se jogasse mais 2, 3 horas não ia virar nem empatar. Exatamente, e mais um jogo, assim, é difícil... Cara, vou falar. A inoperância do Carlos Eduardo é uma coisa inacreditável. Nesse jogo é mais difícil da gente falar porque todo mundo jogou mal e o Atlético realmente não tava afim de jogo, não tava tão bem assim. Mas pra um cara que tá disputando posição agora, um cara que entra no lugar de um dos destaques do ano, do artilheiro do Atlético na temporada, é absurdo ver o que o Carlos Eduardo joga, dá uma tristeza. E, cara, não por menores,
que o Jader entrou nesse jogo, aí já entrou de titular no outro, porque realmente o cara, ele tava de reserva de um cara que foi embora e contrataram um outro cara porque já não confiam nele, e antes desse cara que contrataram entrar, já colocaram um piá da base que nunca tinha jogado no profissional pra entrar no lugar dele. Então o Carlos Eduardo tá se mostrando Acabou, né? Tá se mostrando uma contratação, como muita gente já tinha dito, muito mal feita, né? Eu acho que o Carlos Eduardo é um daqueles jogadores que tem um fator emocional muito forte. Então, quando ele não é bom, mas quando ele tá bem e as pessoas estão falando bem dele, ele acaba entregando um golzinho ou outro, como foi no ano passado. Sim. Até um pouco no Goiás deve ter sido assim, porque no Goiás ele jogou muita bola. E quando ele tá no momento ruim, ele, cara, é o pior jogador do mundo. Ele se afeta muito com isso, dá pra perceber, porque nesse jogo do Corinthians, era um jogo dele pegar a titularidade e falar, não, é minha, vou jogar. E, bicho, ele errou tudo. Ele sai correndo com a bola e entrega pro cara. Tipo, ele pega, ele define pra onde que ele vai correr, ele vai correndo na direção do cara do oponente e ele dá a bola pro cara. Tipo, ele não dribla, ele simplesmente corre em direção do cara. Ele errou tudo. Além disso, da condução, ele errou passe, ele errou tomada de decisão, ele errou domínio, ele errou tudo que ele podia errar, tudo que ele tentou, ele errou. Então, acho que cada vez... E o Jader entrou bem, o que é pior pra ele, né? Sim. Pro Atlético é excelente. O Jader entrou bem no jogo e principalmente entrou bem no jogo contra o Santos, que ele entrou de titular. Então, já faz sombra e eu acho que agora, dificilmente o Carlos Eduardo... Acho que contra o Cascavel ele deve fazer 180 minutos. Tem isso, né? Esquecemos de falar semana passada. Mas eu acho que é essa semana aí o jogo, né? Dia 1º. Uhum. Na semana que vem. Tem isso aí ainda, tem o Campeonato Paranaense ainda pela frente, e ele deve jogar no Campeonato Paranaense. Acho que não vai aparecer muito mais no Campeonato Brasileiro, nem nos mata-matas. Não tem condição de colocar ele no mata-mata. Quem ganhou um respiro a mais foi o Kaiser, né, que tava quase também nessa mesma situação, acabou metendo o gol e se salvando um pouquinho mais aí nessa corda bamba que é o time titular do Atlético. Exatamente, o Atlético nesse momento, a cada semana que eu venho falar aqui, eu falo a colocação do Atlético e cada vez é mais pra baixo, né? Nesse momento a gente já tá em 9º, né? A gente caiu 3 posições, a gente já tá a 8 pontos do 4º colocado, que é o Bragantino. Então, se vocês lembram, aí a gente começou esses programas de sexta aí comentando as semanas do Atlético, em que o Atlético tinha o mesmo ponto do 4º, ou muito assim, 2 pontos, vice-líder. Então, vocês foram vendo que o Atlético foi caindo, e como o Marcão disse, nesse momento a gente tem 23, e o primeiro na zona tem 16. Não que eu acho que a gente tem, né, nesse momento, que pensar nisso, mas o Atlético vem de 4 derrotas seguidas no Brasileiro. É aquela coisa, né, cara? O preço que se cobra por estar na Copa, né? Acho que ficou claro nesse final de semana e meio de semana isso, né? Os caras, eles querem jogar mais jogos de Copa e eles se poupam, eles sentem no jogo de Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro, independente do adversário do domingo ter sido mais difícil que o adversário da quarta-feira, ainda existe isso. E é o preço que se cobra de um time que tem um elenco curto. O Atlético não escondeu de ninguém que monta um elenco curto, que é o estilo do Atlético de trabalhar muito tempo. Deu certo em outros momentos, mas agora, nesses últimos anos, onde o Atlético teve mais competições, porque acabou esportivamente, né, crescendo dentro do cenário nacional e disputando essas competições e indo longe nessas competições, acho que é o momento de até se repensar essa maneira como trabalha. Acho que o Atlético até pensa em refazer esse projeto, começar a contratar mais jogadores, porque fica provado que basicamente chegou no momento que, pra gente realmente ir bem no Brasileiro e ficar almejando esse 6º lugar, 4º lugar, só sobra a opção de ser eliminado em uma das Copas. E não é isso que a gente quer, né? Ninguém quer isso. A gente quer ficar em 4º, 5º no Brasileiro, brigando lá em cima e ir bem nas Copas. Mas o elenco do Atlético, infelizmente, a realidade não mostra que permita isso. Porque também não teve paranaense pra formar esses jogadores da base, pra fazer esse elenco ficar mais cascudo. Então, várias situações colocam o Atlético como um time muito bom. Acho que o 11 inicial do Atlético, a ideia do Atlético de jogo é muito competitiva, é muito boa, tem chances de ser campeão,
mas no todo do ano, que você envolve todas essas competições, fica muito difícil com o elenco que a gente tem. Cara, eu fiz as contas, acho que se chegar na final da Sul-Americana e na final da Copa do Brasil e na final do Paranaense, vão ser 93 jogos no ano. É muito jogo mesmo. E quanto mais a gente vai passando, mais vai rolando o brasileiro e menos de rodadas a gente vai ter pra, caso a gente seja eliminado de alguma dessas competições, que é óbvio que eu não quero, mas vai ficar mais difícil pra gente recuperar e tentar alguma coisa no brasileiro, né? Vai que, Deus me livre, a gente não consiga... que não é difícil da gente, né? A gente não tem nada garantido. Então, pro Atlético garantir a Libertadores, ele precisa ser campeão de uma das duas competições que ele tá jogando aí, né? Então, o Atlético precisa pensar nisso também, assim. Eu não acho que nesse momento esteja errado, né? Tem uma outra coisa sobre esse jogo aí, que foi a coletiva do Antônio Oliveira, né? Não tá chorando que ele demais? deu um pitizão, né, cara? Nossa, Antônio Oliveira, você não... Imagina esse cara que a hora que ele tira o Terans no quarto jogo consecutivo, a torcida xingando ele de burro. 30 mil pessoas na Baixada. Ele vai chorar, velho, se ele já tá sentindo... Cara, sinceramente, rede social assim... já tá assim, rede social, Twitter e o caralho, não deveria chegar em... Nem o treinador não deveria nem pensar nessas coisas. Mas, assim, ele falar que... logo eu saio, eu tô aqui de passagem... Eu achei descabido, assim, cara. Pode ter muita gente cornetando ele, mas... Sim, no clube ele tá ok e deu um pitizão que eu não entendi. Eu também não. Eu confesso que não entendi, achei bem esquisito. Trouxe um clima estranho, né, pra torcida, assim, porque a torcida nem sabia que ele tava... A não ser que você seja o cara que tá xingando ele o tempo todo nas redes sociais, que não é o nosso caso aqui, ficou bastante confuso. Né? Mas na maior parte dos casos, se você fizer parte de grupos, se você conhece a torcida... a galera pega um pouco no pé dele, que nem aqueles negócios do Terans, o Marcinho tem sido uma constante ali da galera pegar no pé dele, uma coisa ou outra, mas no todo o trabalho é excelente. Ele pegou um time do Atlético que, sim, bom time, mas com um elenco curto e tá chegando agora com vantagem numas quartas de final de Copa do Brasil, numa semifinal de Sul-Americana e, queira ou não, no bloco da frente do campeonato. Fez um primeiro turno aceitável, dentro do que a gente esperava que o Atlético pudesse fazer nesses cenários de Copa. Com um começo muito melhor do que a gente esperava, né? Vamos ser sinceros. Então eu acho que, sei lá, se você não gosta tanto assim, quem que você vê podendo fazer melhor que ele? Não vale o Thiago Nunes. O Thiago Nunes já passou, né? A gente não sabe como que vai vir. O Thiago Nunes de agora não tem sido um bom técnico. Depois que saiu do Atlético, nunca fez nada muito bom, assim, nenhum dos dois trabalhos. Então acho que não sei até que ponto calma a torcida, o técnico não é ruim, o problema claramente não é o técnico, inclusive nem acho que tem tantos problemas, o Atlético tá bem no ano, a gente tá com possibilidades de chegar aí numa final de Sul-Americana e também vislumbrar uma boa campanha em Copa do Brasil, que semifinal, mesmo se chegar a semifinal e for eliminado, já é uma excelente campanha. Daqui a pouco eu vou falar sobre... vou falar já. Assim, Alguém acha que o Atlético vai passar pelo Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil se a gente passar pelo Santos? Assim, não quero ser o terra arrasada aqui, mas assim, o Atlético, a gente precisa alinhar as expectativas aí, né? O Atlético tem que passar pelo Santos e já vai ganhar uma boa graninha aí. Eu acho que o Atlético tem que focar bem na Sul-Americana, mas vamos jogar, assim, ninguém perde de véspera. Eu só quero falar que não é pra esperar também, tá jogando no Brasileiro, não tá jogando nada, então tem que ser campeão de tudo lá. Não vai ser assim também, o Atlético precisa se colocar no seu lugar também. E Aline, esse time do Atlético é melhor que 2018? Esse time do Atlético é melhor que 2019? Alinhe as expectativas com base nisso. Se você acha que esse time é melhor que 2018, então alinhe suas expectativas com isso. Eu não acho. Acho que Exatamente. No máximo no mesmo nível de 18. Acho que é no máximo que vai ser. E ficamos em sexto no Brasileiro. Não tá longe ali e fomos campeões da Sul-Americana. Então acho que tá dentro, tá até excedendo um pouco mais do que eu esperava no ano. Que eu esperava a gente ter realmente sido eliminado antes da Copa do Brasil, ter mais dificuldades na Copa do Brasil. E já pegando o gancho para falar um pouco do jogo do Santos,
acho, ainda, dentro de todo esse contexto, de tudo isso que a gente tá falando, que é um jogo muito perigoso, o jogo da volta. Porque o Atlético perdeu uma quantidade incrível de gols no primeiro jogo. Podia ter ganhado de 4, 5, resolvido a parada. Não resolveu. Então é um jogo perigoso, um jogo que o Atlético ainda pode ser eliminado. O Santos jogando fora de casa é muito fácil de ganhar, mas jogando em casa é difícil. É um time que vem tendo um bom aproveitamento na Vila Belmiro. E o Atlético é zicado de maneira absoluta na Vila Belmiro. A gente não ganha de jeito nenhum. Então é um jogo complicado. O Atlético, por mais que tenha feito um bom jogo nesse jogo contra o Santos, destaques, acho que Jader, né, o principal destaque. Sim, É um menino que ninguém esperava que fosse brilhar e o Atlético consegue fazer brilhar. Gostei bastante da partida do Terans, acho que ele vinha devendo a uns 2 jogos, né, não vinha jogando tão bem, recuperou, fez uma boa partida também. Assim, não dá pra falar que eu amei o Kaiser, mas achei que foi mais voluntarioso, acertou mais do que nos últimos jogos. Tomara que continue. E coletivamente, né? O Abner também muito bem, acho que vale destaque, mas coletivamente o Atlético funcionou. E esse time, quando funciona, mostra que pode dar caldo. Então é isso que a gente tem que se pegar, acho que nesse momento. É um jogo difícil, mas esse time, se repetir essas atuações e conseguir preservar alguns atletas durante as partidas do Campeonato Brasileiro, acho que pode dar bom. Realmente, eu acho que... Eu achei que não foi um bom resultado pro Atlético, cara. Se você analisar o jogo e analisar os dois times, assim, Santos sem Marinho, Santos de Diniz aí que, porra, Marcos Guilherme saindo com a bola dominada da área, né? Tem algumas coisas assim que eu acho que o Atlético realmente pecou ali. O Atlético até fez o segundo gol, né? Que a gente precisa comentar isso, que o Atlético fez o segundo gol com o Mingote, a bandeira anulou, foi pro VAR e 40 segundos depois manteve-se a anulação. Eu acho que não funcionou o VAR ali na hora, eu acho que eles não traçaram as linhas, porque eles são, acho que a palavra não é obrigados, mas eles têm o compromisso ali, eles têm como é que é eles têm o costume é a palavra, eles têm o costume de passar para a transmissão da Globo. Avisaram o Sandomiro Hit na hora que não iam mandar a imagem para comprovar. Não falaram se não funcionou, não saiu nada até agora, então com certeza eles não passaram essa linha porque foi muito rápido. E eu acho que o Mingote realmente não estava impedido. E tem a questão da reclamação, né, pra gente ser justo, do pênalti da mão do Kaiser. Você acha que foi pênalti? Cara, eu tenho uma opinião que nesse jogo o VAR deu algum problema, em nenhum momento eles tiveram VAR. Eu acho que eles não tiveram VAR em nenhum momento do jogo, porque as decisões foram muito rápidas nos dois lances. E ele nem foi pra cabine. Nem foi pra cabine, não teve nada. Então eu acho que o VAR deu algum problema e eles não liberaram a imagem, é muito estranho. O impedimento é escandaloso. O não impedimento é escandaloso, é muito a mais que o jogador do Atlético tá. E, mano, foi mão. Foi bom. Aquilo ali, se é contra o Atlético, a gente tava esperneando, chorando. É isso que eu ia falar, cara. Eu vi muito argumento de não ser mão, tá? Vi até o Robson de Lázari deu uma opinião ali de que na regra nova, sovaco não é braço, e a bola bateu no sovaco, mas tem a questão de que ele tava com o bração aberto. Se fosse contra o Atlético, eu ia estar ensandecido aqui reclamando. Então, não sei dizer. Eu acho que mão é difícil da gente comentar, porque eu acho que a grande reclamação da mão é o critério, né? Se for mão nesse jogo, tem que ser mão em todos os jogos. E impedimento não é isso. Impedimento ou é ou não é. E isso não foi definido. Mas enfim, o Atlético, por mais que tenha tido esse gol não validado, aí o Atlético deveria ter feito mais um gol pelo que o jogo foi e pela distância que é o próximo jogo, né? A gente vinha comentando que talvez o Terans nem jogasse a volta porque era seguida. Agora foi pro dia 14 de setembro, 16 de setembro. Agora fiquei na dúvida. Já comento pra vocês, mas é um tempo a mais pros caras se ajeitarem, pro Marinho voltar. Então, eu acho que o Atlético perdeu. O jogo é dia 14 de setembro, acho que era isso que eu tinha falado, na Vila Belmiro, 9h30. Então, tem aí mais de 2 semanas, quase 3 semanas, pro
pro Santos mandar o Diniz embora, ou pro Santos trazer o Marinho de volta, ajeitar as coisas. Eu achei que o Atlético perdeu realmente, porque a gente sair com o empate da Vila Belmiro já é um ótimo resultado, como a gente conhece lá, que a gente é cagado de coruja dentro daquele estádio. É isso. Acho que é muito do que eu falei, muito do Atlético não ter esse bom retrospecto e ter perdido muito gol. Acho que o grande pecado desse jogo foi esse. O Atlético criou pra ganhar de 4-5 e ganhou de 1. Isso no mata-mata é complicado, porque se é no Brasileiro tá tudo bem, vale 3 pontos, ganhar de 4, ganhar de 1, vale quase que a mesma coisa. No mata-mata não. Então é isso que me preocupa um pouco, mas também sabendo que o Santos é menos time que o Atlético, mesmo com o Marinho. Sim. É menos time que o Atlético. Mas eu boto fé que o Atlético passa, vai jogar 2 semifinais, daí acho muito difícil contra o Flamengo, sinceramente. Assim, não é que a gente esteja perdendo de véspera, não é que a gente acha que o Atlético de maneira nenhuma consiga ganhar do Flamengo e não precisa nem jogar, não é isso. Mas vocês sabem que se a gente passar pelo Flamengo e for pra final, vai ser um puta de um feito na história do Atlético, assim. Se com aquele time que nem tinha sido montado ainda pelo Jorge Jesus, a gente passar já foi bastante importante, imagine a gente passar com o Flamengo metendo 4-0 na ida contra o Grêmio, metendo... Com a menos. Metendo não sei quantos aí no Brasileiro, os caras vêm de 200 goleadas, perderam um jogo contra o Inter, que é legal a gente se pegar nesses fatos, né? Mas vamos ser sinceros que o Flamengo tá jogando pra cacete, tá metendo muito gol e isso em mata-mata é caixão. É difícil mesmo. Mas agora, Dé, me fale. Alguém ganhou a nossa Sim, camiseta? Cara, sim. Ganhou? Como semana passada eu abri pra questão dos resultados só, não do placar, dos resultados. E o Luan Negrello, cara, que é um cara que comenta sempre aqui, cara. Tá no nosso grupo lá. Tá no nosso grupo, falou que o Atlético perde pro Corinthians e ganha do Santos. Ganhou. Então ganhou uma camisetinha aí, a gente combina no grupo lá pro Luan vir buscar aqui com a gente. Show de bola. Só antes da gente dar o nosso bolão, eu vou passar quais são os jogos, né? Exato. O Atlético joga sábado, agora contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né? 9 horas. O time provavelmente reserva, né? Sem o Thiago Heleno, porque o Thiago Heleno quase arrancou a perna do cara do Corinthians. E vamos lá contra o Palmeiras, que também vem muito mal no Brasileiro, né? É engraçado a gente falar que o Palmeiras vem mal no Brasileiro, que eles estão em segundo colocado, mas eles perderam as 3 últimas, nos últimos 4 jogos, vamos falar assim, eles empataram 1 e perderam 3, então estão a 4 jogos sem ganhar. Assim, eles têm as mesmas cobranças do que a gente, tirando o fato de que eles já caíram pro CRB na Copa do Brasil, né? Exato. Então... um jogo difícil lá no Allianz Parque, mas a gente vai. Não sei se vou assistir porque o Atlético tem me deixado muito nervoso no Brasileiro. E daí, na quarta-feira, dia 1º de setembro, tem a ida Atlético Paranaense e Futebol Clube Cascavel. É isso? Deixa eu só confirmar aqui. Mas... Meu Deus. Isso. 1/9, Campeonato Paranaense, às 15 horas e 20 minutos de uma quarta-feira. O Atlético joga contra o Cascavel. Cascavel de Matheus Biteco. Não, Guilherme Biteco. Matheus Biteco tá no céu, Deus me livre. Guilherme Biteco, mas não vai jogar, né? Porque o Biteco tem que ser os mesmos caras que estavam inscritos já. A federação não deixa os caras... O que o Atlético vai pôr em campo, cara? Cara, eu acho que é basicamente todo mundo menos Terans. O Atlético fez 4 contratações só, cara. Terans... Ah, é verdade. A galera tava aí no começo do ano. Isso, Terans, quem que é? O Marcinho. Marcinho jogou o Paranaense, eu acho. Jogou. Então o Marcinho já não entra. Seria o Babi jogou o Paranaense também? Jogou, fez o gol. Mas não vai jogar de qualquer jeito. Então. E o Pedro Rocha. Pedro Rocha não vai poder. E os zagueiros, o Hernandes e o Fazon também isso, não jogam. Então mas do time titular ali é praticamente todo mundo menos o Terans e o Pedro Rocha, que não é titular. Eu me surpreenderia se entrasse contra o Palmeiras com Fazon e Hernandes de zagueiro e poupasse os caras pro jogo do... Eu ainda acho que o Atlético vai botar um time melhor no jogo do Palmeiras e vai vir com Edu, Luan Patrick, Vinícius Cauê, uns negócios que... Não, se bem que lá na lateral esquerda tem, né? Tem 3 lateral esquerdo.
Mas enfim, Os três estiveram em campo ao mesmo tempo, inclusive. então, vai rodar bem o elenco, eu acho, nesse jogo do Cascavel, né? Então, vamos lá, palpite. Atlético e Palmeiras, o Atlético ganha de 1-0. Ô, louco. Eu tô nessa. Tá. 1-0 fora de casa, jogo duro. O Cuiabá ganhou dos caras, por que a gente não vai? Dificilmente vocês vão ver eu falar que o Atlético perde. E daí no outro jogo o Atlético perde pro Cascavel de 3-0 pra acabar logo e não ter mais campeonato. E não precisa nem ter volta daí, né? É isso, é 3-0 no jogo do Cascavel e tenho dito. Eu concordo com você, eu acho que o Atlético tem que mandar vai mandar um time B contra o Palmeiras e tem que mandar um time C contra o Cascavel. E descansa os homens. Tá ali, deixa os caras pra não ter mais pra reclamar, porque daí depois é só dia 5 contra o Sport em casa, então pelo brasileiro. Esse tem que ganhar. E daí dia 8 já tem o coisa, então assim, já tem a volta do Paranaense, então em 2 semanas inteiras aí o Atlético pode jogar um jogo só com o time titular se quiser. Visto que provavelmente não mande o titular contra o Palmeiras. Então eu acho que vai dar 2-0 pro Palmeiras contra o Atlético e vai dar 2-1 pro Atlético contra o Futebol Clube Cascavel. E só pra passar, o Atlético provavelmente, até o próximo programa, tem anunciado o volante do Boca, o Campuzano, vem por 2,5 milhões de dólares a contratação, por 50% do salário, que se especula hoje, no dia da gravação, mas provavelmente vai se fechar esse negócio, vai ser mais um volante. Era titular até ano passado do Boca e agora é reserva. Então, 25 anos, contratação boa do Atlético, contratação grande. Desfalque aí pro Paranaense, Matheus Anjos foi pra Ponte. Então ele já provavelmente não vai mais ser jogador do Atlético depois disso. O Atlético tinha esse, mais ou menos o que aconteceu com o João Pedro, né? Exato. Então, é isso, mande o seu João Pedro, que tá no Cascavel, jogou. Obrigado aí pra produção. Mas eu acho que ele não tem mais contrato com o Atlético até o final do ano. O João Pedro? Não. Acho. Não sei. Mas enfim, joga lá contra o Atlético e faz o teu gol aí. Faz teu nome, João Pedro. Mande o teu palpite e nos diga aí o que você acha, valendo uma camiseta. E quando a gente entregar pro Luan, a gente tira uma fotinho pra ele mostrar pra vocês que ele ganhou de fato uma camiseta. Fechou. Marcos Guedes, muito obrigado, Marcão. Tamo junto, Adé, todo mundo que acompanhou, que ainda vai acompanhar, e mandar um salve pro meu pai também, que sempre bom. Fechou. Valeu, galera, segunda-feira estamos de volta, fiquem com Deus e tchau.